Nesta manhã de quinta-feira, vivenciando a terceira semana da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando esta terceira semana da Páscoa, mas também vivenciando esta expectativa na igreja do mundo inteiro, né? A nossa atenção voltada para Roma, para a eleição do novo Papa. Ontem iniciou o conclave e não houve a eleição neste primeiro dia, mas hoje, o segundo dia, e na verdade já aconteceu, já está acontecendo a votação, e o mundo inteiro ali voltado para Roma, para chaminé, na espera da fumaça, seja ela preta ou branca, que vai indicar a eleição ou não já do novo Papa. Enquanto isso, vivenciando esta terceira semana da Páscoa, e nesse capítulo 6 de São João, nesse discurso de Jesus sobre o pão da vida, ontem Jesus revelava para cada um de nós, dizendo: eu sou o pão da vida. E Jesus, claro, hoje oferece a cada um daqueles que creem, daqueles que o aceitam como filho de Deus, Jesus diz que vai dar a sua carne em comida, o pão vivo que desceu do céu. Jesus se revela não só como pão da vida, mas o pão vivo que desceu do céu. Porque é Ele mesmo o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne. É Ele que desceu do céu. E somente Jesus, descendo do céu, como Filho de Deus, é Ele que se fez pão. Eu dizia ontem que eu não me canso de dizer, e é bem bonito e próximo isso, né? Jesus que se fez pão para estar mais perto de nós. É bonito isso. Ver que Jesus procurou um meio
para estar perto de nós. Vamos dizer assim, escondido num pedacinho de pão, que quando consagrado no altar, se torna o próprio corpo de Cristo. É esse pão, esse mesmo pão, é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Queridos ouvintes, o alimento espiritual que nós recebemos, o próprio Jesus, na Eucaristia, é o alimento eterno. O alimento para esta vida é outro, é o feijão, o arroz e, quem sabe, o churrasco, a lasanha, que alimenta o nosso corpo, mas o que alimenta a alma, o que é alimento, como disse Jesus, para a vida eterna, quem comer deste pão viverá eternamente, é a Eucaristia, é o corpo e sangue de Jesus oferecidos. E o pão que eu darei, disse Jesus, é a minha carne dada para a vida do mundo. É Jesus que oferece a sua carne como alimento e alimento que permanece para a vida eterna, como alimento eterno. E disse Jesus, reafirmando a vinda dele, do Pai: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Queridos ouvintes, deixemos nesta quinta-feira, dia 8 de maio, sermos atraídos pelo Pai. É preciso ser primeiro atraídos pelo Pai para podermos chegar até Jesus. Quem vai até Jesus que foi atraído pelo Pai. Então deixemos assim o nosso espírito aberto para que Deus nos atraia. Vamos permitir sermos atraídos por Deus neste dia, para que possamos assim chegar até Jesus. E claro, como ele disse também no Evangelho de hoje, que está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Todo aquele que escutou o Pai e foi instruído, vem a mim. Então, essa escuta atenta da palavra de Deus é que nos conduz a Jesus. Por isso a importância também, todos os dias às 6 horas da manhã, aqui o nosso encontro com a palavra. É preciso escutar. Lembremos aqui dos discípulos de Emaús, que estavam voltando para casa tristes, e Jesus começou a caminhar com eles e começou a explicar-lhes as Escrituras. Foi recordando tudo aquilo que ele já tinha falado e anunciado. E Jesus os instruiu novamente, falando a eles desse acontecimento que foi antecipadamente previsto, avisado, que o Filho do Homem devia sofrer, mas que também ao terceiro dia ressuscitaria. É isso que nós precisamos, queridos ouvintes, estarmos atentos à palavra de Deus, a escutar Deus, sermos instruídos por Ele. E depois, quando Jesus parte o pão, dizia um ao outro: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava da Escritura? É deixarmos exatamente que a palavra de Deus caia em nossos ouvidos, em nosso coração, mas é preciso estarmos atentos, deixar arder esta palavra em nossos corações, e só assim seremos atraídos por Deus pela sua palavra.
Jesus se revela o pão da vida. Jesus se revela o alimento para a vida eterna. Vamos, pois, pedir ao Senhor, como a multidão no dia de ontem pedia: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Vamos sentir este interesse pela palavra de Deus, por esse pão da vida, por esse pão descido do céu, por esse pão que quem dele comer nunca morrerá. Que o Senhor nos conceda a graça de nos alimentarmos sempre deste pão, que é a palavra de Deus, que é o pão oferecido, como ele disse, a minha carne dada para a vida eterna. Que aproveitemos os momentos especiais da Eucaristia para podermos nos alimentar deste pão, porque é ele que nos leva a Deus e à vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.